Fala pessoal, eu sou o Tomás, estou aqui com o Nicolas e nós somos os fundadores da Jam Máfia, um grupo de jovens obcecados. Esse podcast aqui a gente vai conversar sobre nossas histórias e também trazer outras pessoas para a gente conversar sobre as nossas histórias de carreira, de vida e os nossos aprendizados. Se apresenta aí, Nick. Fala pessoal, como o Tomás já falou, sou o Nicolas e é isso aí, a gente vai trazer convidados e também trazer um pouquinho as histórias dos membros que participam da Gen Máfia e tentar compartilhar aprendizados da nossa jornada até o momento. Boa. Então, nada melhor do que para começar com as nossas próprias histórias. Eu acho que o objetivo aqui é, além de contar as nossas histórias, compartilhar o que a gente aprendeu ao longo do caminho, o que a gente tem aprendido, erros, acertos. A gente tem histórias interessantes juntos, cada um em seu setor. Então, vamos só trocar uma ideia. Nick, conta aí de como que você começou, o que você fez, seus aprendizados, eu conto o meu e a gente vai trocando um papo. Fala aí. Acho que eu posso começar na verdade conversando um pouquinho sobre o que eu faço hoje e depois eu dou um zoom back no passado aí. Mas hoje eu trabalho na área de jogos, então já passei por algumas empresas grandes de jogos. Trabalhei na Wildlife Studios no Brasil, fui o primeiro estagiário da área de produto deles. Trabalhei numa startup de UGC Gaming, que é o que a gente chama de User Generated Content. Basicamente, quando você consegue criar conteúdo para uma plataforma. Essa startup se chama, na verdade, Vodex. Levantaram duas rodadas já, estão no Series A. Rodada atual pela Andreessen Horowitz, bem renomados. E atualmente Top. eu moro em Berlim, trabalhando para Soba Studios, também UGC Gaming, tocando growth aqui e aprendendo muito. E você, Tô? Top. É legal a tua história como primeiro estagiário da Wildlife. Eu gosto dessa história que eu queria que você contasse também. Cara, Boa. no momento, um pouco do meu momento de como eu cheguei até aqui. No meu primeiro semestre de faculdade, eu empreendi com alguns amigos, criei um aplicativo, um marketplace social, que deu relativamente muito certo, apesar de eu ter saído alguns meses depois de ter dado certo, por motivos próprios de querer viver outras experiências e tal. A gente criou uma plataforma de venda de ingressos meio social, com uma espécie de Tinder lá dentro, que deu uma viralizada. E aí, depois disso, eu fui para um VC, eu fui para o Sasholic, um fundo de venture capital early stage, como o primeiro empregado além dos sócios. Então, trabalhei muito com os sócios, passei um pouco mais de um ano lá, acompanhando o processo de investimento, relacionamento com o investidor, relacionamento com o founder, acompanhamento das investidas, que foi uma puta experiência. Acho que foi uma das experiências mais marcantes para mim, estar lidando tanta gente com gente boa, tanto dia e com tanta intensidade com gente boa. E minha última experiência foi na AD, uma fintech colombiana que surfou a onda de Buy Now Pay Later, de Klarna, Affirm, Afterpay, mundo afora, e trouxe isso para a América Latina. É uma empresa colombiana e que estava vindo para o Brasil para trazer as soluções de Buy Now Pay Later para o mercado brasileiro, mas acabou não dando certo. E junto com a empresa eu fui layoffado 100%. Acho que essa é uma experiência legal de contar depois. E agora eu estou olhando para algumas coisas dentro de VC, startup também, e que a gente vai contando ao longo dos momentos. Mas voltando a bola para você aí, ô Nick, acho que é legal a gente contar tipo, como que a gente começou, a gente deu um panorama geral de como que é a nossa vida, mas tipo, como que foi essa parada para você de jogo? Como que você chegou até esse momento, assim, tipo, cara, do nada você entrou para Wildlife, mas quais são os steps anteriores, assim, como é que Boa. foi isso na sua vida? Boa. Acho que trazendo um pouquinho para minha infância. Desde muito novo eu convivi com gente mais velha por um motivo simples. Eu gostava muito de jogar quando era novo, novo no sentido 6 anos. E na Aham. época eu, vamos dizer que eu frequentava lan houses de uma maneira
recorrente, assim. Então, pô, Você era imagina um menino ali viciado, quer de dizer, 8 anos. Oi? você era viciado. Não, no viciado é um termo forte, mas eu gostava de ir ali jogar junto, enfim, socializar. Era um ambiente legal, os jogos da época eram bem nostálgicos. Joguei, pô, passei pela época, para quem conhece jogos da época da Level Up Games no Brasil, era uma distribuidora de jogos aqui Que no jogos Brasil. que, que jogos que tinha Level Up, pra ver se eu lembro? Perfect World, uh, Eu tô ligado. Chase, Uhum, acho que o Escape era deles também no começo, mas uhum. eles eram bem grandes, e o que acontece é que eu, justamente por causa disso, nessa época de Lan House, eu acabei convivendo com pessoas mais velhas do que eu, e isso foi, de certa forma, me ensinando, me amadurecendo um pouco mais quando eu era mais novo. E depois o que aconteceu é que a minha paixão de jogos teve um ignite desde essa época. E depois, na época de escola, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, no auge ali do Minecraft, então em 2012, eu resolvi criar um servidor de Minecraft com alguns amigos meus, Uhum. puramente para jogar junto. Então era um jogo, não sei se você jogava Minecraft? Eu não jogava, velho. Cara, eu joguei muito COD, muito FIFA, muito COD, muito FIFA na minha infância barra adolescência, mas nunca joguei muito Minecraft, não. Tipo, nunca, Boa. eu não vou entrar num server, basicamente. Tá, então você é um leigo aqui, eu sou um xamã, assim. Vamos fazer uma comparação. Exato, eu jogava Transformice, O Rabu. Transformice eu era bom também. E qualquer jogo, qualquer coisa eu já joguei. Mas na época eu resolvi, alguns amigos meus da escola, a gente queria criar um servidor para jogar junto, e isso era um hobby. Então, putz, chegou ali na escola, falou, pô, a gente precisa jogar isso junto, todo mundo tá jogando. No YouTube era super famoso, vários YouTubers crescendo no Brasil, mundo afora com o jogo. E a gente falou, vamos criar um servidor. Criamos, começamos a jogar junto no servidor. A partir de algumas semanas a gente começou a trazer amigos pro servidor. Uhum. Depois de um tempo a gente resolveu abrir o servidor online. Então a gente anunciou ele ali online, Facebook, enfim. E muita gente começou a entrar. E foi aí que eu consegui, de certa forma, quando eu acho que eu tinha 13 anos mais ou menos, a gente começou a vender alguns produtos dentro do servidor online, então roupas no servidor, que, por exemplo, fazer uma comparação com Fortnite, que tem skins. A Skins. gente começou a vender Uhum. algumas coisas no servidor e foi ali onde eu consegui ganhar o meu primeiro dinheiro, nesse sentido. E eu acho que isso é interessante porque traz uma discussão, ou pelo menos uma associação àquela teoria de limonada dos Estados Unidos, de empreendedorismo de crianças que ficam na frente das casas vendendo limonada, e Uhum. tem todos os ensinamentos, unit economics, que você aprende como calcular certinho os preços que você vai colocar, o que vale a pena, o que não vale. Ô, E Nick, eu sempre tenho essa curiosidade quando você conta isso. Tipo, como que foi a sensação de você, com 12 anos, tipo, pingar um dinheiro pela internet? Tipo, o que tua mãe achava que você estava fazendo? Tipo, você contou? Como é que foi isso? na época não era muito, sei lá, a gente ganhava R$ 1.000 por mês. Era eu e um amigo meu. Então, pô, dividia R$ 500 para cada. Era uma Para você. mesada, assim. Uma mesada, assim, quando você tem 13 anos é um negócio legal, mas um, acho que eu comecei a contar mais para os meus pais quando a coisa foi escalando e aí, Foi como, aí, aí, foi como fingir, né? aí foi ficando mais legal. Mas eu tava comentando dessa teoria de limonada, porque se a gente vê hoje o que as crianças fazem, geração Z ou geração X, o que elas fazem com 10, 12 anos, pessoas, tipo, crianças ganhando dinheiro no TikTok, enfim, é interessante a gente trazer para um ponto atual e meio que refletir como que funciona isso hoje em dia. Uhum. Basicamente, então, comecei com o servidor de Minecraft, a gente começou a Aham. ganhar dinheiro quando era novo, o servidor começou a escalar depois de um tempo, aí eu comecei a profissionalizar as coisas, encontrei desenvolvedor, encontrei um sócio online. E esse crescimento via, tipo, tudo orgânico da galera do servidor
contando para outra galera, expandindo, tipo, você nem entendia muito isso de aquisição, esse tipo de coisa, era muito orgânico, assim. Acho que a gente acertou o timing, por exemplo. A gente estava num momento que tinha muito fluxo de jogadores e se você fizesse uma ideia correta e você executasse bem, soubesse criar uma comunidade, era meio que você só nadava junto com a maré. E eu Aham. senti isso no começo e ao longo dos anos, isso entre 2013 e 2017, por exemplo, obviamente foram vários aprendizados, mas eu comecei a conhecer pessoas, de novo, pessoas mais velhas do que eu, e acho que é interessante trazer essa analogia que você é fruto do ambiente que você está. Então, Uhum. quando eu era ainda jovem, eu comecei a aprender muita coisa por puramente estar com pessoas boas ao meu lado. Sim. Então, acho que meio que continuando ali, conectando a história, a gente foi crescendo o servidor, a gente se tornou um dos maiores servidores em 2017, o Caraca, maior não sabia servidor do disso. Brasil, e a gente tinha algumas Isso em nível de, tipo, quantidade de usuários, você quer dizer? quantidade de usuários simultâneos. Então a gente tinha um pouco mais de 1.000 jogadores simultâneos por jogando no momento. E Aham. a gente foi crescendo em 2019, alguns anos depois dessa fama. A gente teve muito problema trabalhando com o Brasil. É um mercado, de certa forma, ingrato, no sentido que você ganha numa moeda que é desvalorizada. Então, tipo, normalmente os gastos são em dólar, você hospeda o servidor. Aham. Se você vai hospedar em alguma coisa no mercado nacional, é muito caro. Então, você tem um gasto alto. Obviamente, você consegue diminuir isso com a mão de obra, você contrata desenvolvedor brasileiro, Uhum. mas a gente falou, pô, acho que está na hora já de expandir e E tentar esse, fazer lá fora. você e aquele seu amigo que tinha começado lá atrás, isso? Isso, Os eu dois. conheci um sócio em Aham. 2017, um desenvolvedor, a gente começou a criar os jogos juntos no Minecraft. E aí, tipo, super sinergia, valores alinhados, acima de tudo, incentivos alinhados. Acho que a gente pensava de uma forma muito igual. Foi um momento bem legal da minha vida. E comecei a trabalhar com ele desde 2017. Em 2019 a gente recebeu uma proposta de um servidor de fora. Era um servidor de Minecraft bem grande, da América do Norte. Tinha muito mais player que a gente, e eles queriam basicamente que a gente pegasse um dos nossos jogos e a gente abrisse nessa rede de servidores. O que eu falo com servidor é basicamente um lugar com vários jogos dentro que as Aham. pessoas entram e decidem os jogos que elas querem jogar. E a gente Certo. basicamente ia trazer um jogo nosso para esse servidor. Aham. E aí a gente abriu o servidor em 2019, final de 2019, entrou a pandemia, pico de jogadores, as pessoas em casa, eu não sei como que foi Aham. a sua pandemia aí, Aham. mas Cara, o mercado eu de passei jogos, jogando também. Eu passei jogando, mas não era Minecraft. Era COD, era Call of Duty também, mas também, tipo, os caras nadando de vender skin, de vender passe. Eu lembro que realmente, tipo, teve um pico muito grande, tipo, nessa época, assim, que a galera, cara, ficou bizarro, realmente. ah, o mercado de jogos foi muito beneficiado por conta da pandemia, mercado de streaming, Netflix, enfim, todo esse ramo da internet foi beneficiado de alguma forma, e a gente teve tenho a felicidade de falar que a gente, né, em 2020, a gente foi um dos jogos que mais cresceu, né, dentro dessa rede de servidores. Então a gente tinha uma quantidade de jogadores muito grande e a gente foi escalando o projeto. Mas, E isso eu ô, continuei com Nick, eles. uma dúvida. Tipo, nesse momento você já tinha feito o shift de começar a vender para usuários gringos? Ou, tipo, a sua base dentro desse servidor dos caras continuava sendo user brasileiro? Ou você Não, não, não. começou. Tá. A gente basicamente chegou a um ponto em 2019, na verdade, que a gente falou, putz, não vamos mais operar no Brasil. A gente Tá. recebeu a proposta, falou, vamos com tudo para fora. E a partir desse momento, o nosso foco era 100% usuários internacionais. Então a gente começou a ganhar em dólar. Isso em Aham. 2019. A receita era relativamente bem alta justamente por causa da margem do negócio. Então, como Tá. você só gasta dinheiro com hospedagem,
não tem um custo atrelado ao produto. Então, se a Aham. gente quiser criar uma skin no jogo, basicamente não tem um custo associado direto a gente criar essa skin. Então, a nossa margem no final era bem alta. Era tipo uma margem de software, só que sem ter o hosting, basicamente, de AWS, Azure. Não tem Ah, customer experience também. Tipo, então é uma margem quase de 100%, margem bruta. a nossa margem bruta, 85, Caraca, 90%. bizarro. Era Muito legal. uma margem bem alta. Aham. E, então, basicamente, nesse servidor a gente cresceu, eu e meu sócio, a gente cresceu entre 2019 até 2022, que foi quando eu decidi me aventurar um pouquinho mais. Eu já tinha acompanhava o cenário de jogos, obviamente, no Brasil, e tinha muita vontade de ter uma experiência num lugar um pouco mais consolidado, num lugar com mais pessoas, enfim. E foi aí que eu nessa época, eu queria muito entrar na Wildlife, então eu achei a empresa. E eu Aham. lembro que na época eu entrei no LinkedIn deles, mandei 20 DMs, Aham. recebi Ele umas. já era unicórnio, a Wild, ou ainda Já era um não? unicórnio. Ah, Sim, tá. sim, sim. Legal. Eu acho que Series B, levantaram o Series B em 2021. Aham. Mas mandei 20 DMs no LinkedIn, acho que recebi 4 respostas. Basicamente, infelizmente, a gente não tem estagiário na área de produto. E Aham. boa sorte, quando você se graduar, volta a falar com a gente tem interesse, mas você tem que ter Legal. graduação primeiro. E aí, Aham. puta, eu com aquele sangue hustler já na época, acho que uma das táticas que eu tive foi chamar um cara que já era mais sênior no Twitter, que é uma rede social que eu gosto bastante, e basicamente dali tudo começou. Então ele me apresentou para o RH da empresa, ele gostou de mim, me apresentou, comecei todo um processo seletivo, fiz 6 entrevistas, eu acho, Aham. e no final consegui entrar na empresa em 2022. Legal. E aí, Cara, a esse é um ponto interessante, só pegando esse teu gancho aí, que normalmente quando a gente pensa assim, eu tenho essa perspectiva um pouco de quando você olha para uma startup muito grande, é difícil ter vaga júnior, digamos assim, tipo de estagiário, ou de gente que está entrando, porque, cara, eu penso assim, a Wildlife captou o Series B, se tornou um unicórnio, ela tem 18 meses de runway, cara, não tem como ter uma base grande de pessoas ali para você treinar, para você desenvolver. Então acaba que grande parte do trabalho fica alocado para gente sênior, engenheiro sênior, gente de produto sênior, que vai ser contratado e vai desempenhar o trabalho bem, né? E aí acaba que se você entra muito júnior, acho que tem uma dificuldade da galera que está ali querer desempenhar o trabalho, porque as coisas têm que ser entregues rápidos, quarter a quarter, assim, de resultados. Então não tem muito esse alinhamento de ter uma pessoa te desenvolvendo, estando do seu lado, principalmente quando você emerge, um emerging employee ali. Então, tipo, conta a tua experiência, como é que foi? Foi legal? Foi assim? Não foi assim? Tipo, como que foi ali dentro do processo? Boa. Ótima pergunta. Acho que a Wild, justamente por estar nessa área de jogos, eles tinham um benefício de ganhar em dólar e gastar em real. Então isso colocava eles numa posição que a empresa tinha um caixa muito grande. Eles não tinham, se eu não me engano, eles não tiveram rodada nenhuma por mais de 5 anos na empresa. Então foi uma empresa que foi fundada em 2011. Por vários anos eles foram tocando basicamente com a receita dos jogos. Então não tinha investidor institucional por trás. E acho que por ter esse caixa, eles tiveram um pouco mais de flexibilidade comigo, no sentido, tipo, puta, vamos só contratar gente sênior e você tem que entrar e, tipo, tem que... Tipo, acho que foi uma empresa que eu consegui ter essa liberdade de aprender com um mentor do meu lado. Legal. E acho que minha experiência lá dentro, eu passei por alguns jogos. O primeiro 6 meses, os colorings, que é o que a empresa chamava, eram jogos de colorir. Então, basicamente, você Aham. tem um joguinho ali no celular que você pinta desenhos. E eram 3 jogos juntos, era um grupo de jogos, e eu tinha o meu manager ali na área. E foi uma experiência super legal. E depois disso, eu entrei num jogo Web3 da empresa. Tá? Desde a pandemia, a gente passou por esse boom de cripto,
e depois entrou Web3, enfim, todo Aham. esse hype que tinha sobre isso. A Wired na época não é boba, não queria ficar por trás, então eles criaram um time de research para ver o que eles poderiam fazer nesse ecossistema e decidiram abrir um jogo Web3 em 2022. E Legal. aí, basicamente, eu conhecia um advisor da empresa que trabalhava em VC e eu consegui ter uma recomendação interna para entrar nesse time de Web3. Então, eram 3 pessoas, um time super enxuto, um diretor sênior, é, Aham. um, um diretor de marketing e basicamente um cara de business ops para tocar esse lado. Para lançar um jogo Web3, isso. Para lançar um jogo Web3. Então a gente passou por toda uma jornada de levantar capital para a empresa no sentido para o jogo, Aham. trazer um funding externo para conseguir fazer o jogo também. A Wild tinha essa possibilidade de poder fund o jogo, mas acho que a gente quis trazer esse desafio a mais na época. Aham. Enfim, foi um jogo que foi lançado, depois a Wild decidiu descontinuar o projeto por medo da recepção que outras empresas do mercado tiveram. A Ubisoft, por exemplo, tem alguns jogos famosos, eles eles lançaram um jogo Web3 e a recepção do mercado foi super ruim, enfim, a Wild decidiu descontinuar. Acabou de descontinuar depois da captação, antes da captação. Depois. Foi um Depois. projeto de 9 meses, mais ou menos. Então, Ah, eles lançaram a ideia, o projeto foi lançado, o jogo continua aberto hoje em dia. Eu não faço mais parte do time, eu não sei se... Eu acredito que ainda tenho as, todas as skins, todos os assets de cripto ainda estão no jogo, mas o que eu digo descontinuar seria não continuar a expansão da estratégia. Eles tá, entendi. continuaram só com aquele jogo e não quiseram expandir para mais coisas. Entendi. E, Aham. então, em 2022, eu entrei em 2021 na Wildlife, fiquei até 2022, que foi quando eu vim para Berlim, e é onde eu estou agora, estagiando numa empresa de jogos também, uma startup pequena, 15 funcionários. Entrei como estagiário no começo, por um hustling ali de visitar a empresa só por curiosidade. Aham. E E, Nick, uma coisa que eu gosto quando você conta a tua história, pra galera que tá assistindo ou escutando, a gente é muito amigo, então eu já escutei essa história algumas vezes, mas tinha coisas que eu não sabia. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que os lugares que você entrou não era trivial, não era convencional alguém entrar. Tipo, não é uma vaga aberta que se aplicou e entrou. Tipo, foi uma construção de você cavando oportunidades não óbvias, digamos assim. Como que, tipo, qual que é teu pensamento ou como que você identifica essas oportunidades que, cara, vale a pena eu investir o meu tempo aqui para cavar essa oportunidade não óbvia? Porque se a gente pensar que, tipo, não existem oportunidades abertas e a gente vai cavar, a gente pode procurar em milhares de lugares. Mas, tipo, você acertou nos lugares onde você decidiu investir tempo e energia achando essas oportunidades. Tipo, a minha pergunta finalizando como que você identifica que aquela é uma oportunidade válida para você e boa para gastar teu tempo e energia indo atrás dela? boa. Um, Acho que para mim, pelo menos no meu aprendizado, que eu sempre tento fazer muito, e uma coisa uma pessoa que eu me inspiro muito é o Paul Graham, você conhece também, super Uhum. acompanha bastante. Ele tem uma frase que acho, na verdade, é uma equação que ele monta. Você tem que buscar coisas baseadas na sua curiosidade. Então, basicamente a equação é curiosidade versus tempo. Era o que eu tentava aplicar versus não, vezes tempo. Curiosidade vezes tempo. Então é o que eu tentava aplicar. Eu sabia que eu tinha um tempo livre, obviamente limitado para trabalhar, e eu tentava sempre focar no que eu tinha muita curiosidade. Então, Uhum. uma frase famosa, follow your curiosity. Então, eu sabia que eu tinha interesse na área de jogos. Acho que aqui é um pouco tricky de explicar, um pouco complicado, mas você tem que ter uma intuição muito apurada para Uhum.
não que eu tenha uma intuição muito apurada, mas acho que por conviver com pessoas mais velhas, eu consegui ir com o tempo entendendo as oportunidades que fazem sentido e não só entendendo, mas observando muito bem as pessoas muito boas, quais oportunidades elas tomam. Uma rede social muito boa para fazer isso é o Twitter, pelo menos até hoje em dia o Twitter tem toda uma discussão em cima da rede social. Eu ainda gosto dela, por mais de toda essa... Acho que ainda tem vários benefícios, mas no Twitter, por exemplo, você consegue checar, ou no LinkedIn você consegue checar o que a pessoa curte. Então, se você for pensar, putz, na época que eu fiz na Wildlife, eu sabia que eu queria aplicar e eu sabia que eu precisava de rapport para criar uma conexão com a pessoa, porque no LinkedIn não deu certo. Se eu chegasse como um estudante, eu não ia conseguir a vaga. Então, eu procurei as pessoas com relevância na empresa, estudei o perfil delas no sentido do que elas estavam curtindo, o que elas estavam comentando, entendi tendências que elas gostavam, e durante essa minha mensagem, o meu cold approach, eu tentei incluir essas tendências, ou pelo menos o gosto delas, dentro da mensagem. Então isso criou uma conexão muito mais forte com a pessoa. Você consegue abrir uma porta inicial com mais, tipo, mais força. Sim, Então, sim. pra mim, é complicado falar isso, mas acho que você tem que estar num ambiente bom por um tempo constante, assim, e aí a partir disso você Você tem consegue... que treinar o seu gut feeling. Sim. A partir disso você começa a desenvolver essa intuição e, enfim, Legal. é um processo, assim, é uma jornada. Muito interessante. Tipo, tem uma coisa que eu penso muito, assim, e que eu tenho pensado bastante recentemente, que é coisas que são pointless, mas você faz de maneira intencional. Então, de tudo que você falou, algumas coisas que eu aprendo e aprendi muito com você, e você falando de volta, eu aprendo é que, cara, você começou desenvolvendo o jogo não porque você tinha uma razão ou algum motivo por trás. Você começou simplesmente porque você tinha curiosidade, era natural, era inato ao Nicholas. É, É tipo algo pointless. Você está sim, seguindo a sua curiosidade. Mas você construiu a sua carreira e construiu as coisas que você fez depois de maneira intencional. Mesmo que não tivesse clareza dos próximos 2, 3 próximos passos, você estava construindo as coisas de maneira intencional. Então, essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, de coisas pointless que eu faço, curiosidades genuínas, que eu tenho inato a mim, que eu faço sem motivo nenhum, e que eu faço e tenho feito de maneira intencional e double down nas escolhas que eu faço, seguindo essas situações e momentos que para mim são, tipo, não significam nada, assim. Isso é muito interessante da sua jornada desde o começo, né? sim, eu acho que aqui a gente consegue aplicar um aprendizado também trazendo Pareto, de certa forma. Sabendo que as pessoas que você está do seu lado, elas constroem a sua visão, fica muito claro que, por exemplo, 20% das pessoas que você convive vão trazer 80% dos resultados, ou pelo menos dos aprendizados que são muito importantes na sua vida. E o que eu tentava fazer quando eu era mais novo, eu sinceramente sou, sou, sou muito grato de ter usado o Twitter e ter, tipo, seguido as pessoas certas, poucas pessoas no começo, e aí expandindo isso aos poucos, e tipo, ir estudando ao longo de um tempo longo o que essas pessoas gostam, pessoas muito mais velhas do que eu, 30, 40, 50 anos fazem. E o Paul Graham gosta muito de falar disso também, sempre entender a frase que eu falei agora há pouco, follow your curiosity, entender o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Tipo, Não, eu concordo muito com isso. Eu acho que e uma coisa que eu tenho tentado fazer assim na minha vida, na minha carreira e seguir isso com consistência e de maneira pura, digamos assim, sem esperar no curto prazo algum resultado. Acho que uma das maneiras que eu tenho tentado fazer isso por exemplo, uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é escrever, por exemplo. É uma das minhas maiores paixões, assim. E desde criança eu ia muito bem em redação. E por motivo nenhum. Eu nunca estudei de fato.
No colégio eu sempre tirei as melhores notas e as minhas melhores notas eram em redação. Eu sempre gostei de me expressar os meus pensamentos através de escrita. E eu nunca tinha exercido isso de maneira pública com relação às coisas que eu pensava, como eu pensava, as minhas perspectivas de carreira, de mercado, de vida. E uma das coisas que eu tenho mais tentado nutrir na minha vida tem sido fazer put out my curiosity, tipo, publicar e expandir para o mundo a minha curiosidade. Porque tem muita gente, eu imagino, que é curiosa, mas que faz a curiosidade dentro do quarto e não deixa o mundo saber sobre sua curiosidade. Então, eu acho isso muito interessante de qual é a maneira como você expressa a sua curiosidade, se você quer ser um high achiever dentro da sua curiosidade, dentro do teu field de curiosidade. Porque você precisa nutrir isso ao longo do tempo e nutrir não apenas dentro do seu quarto, mas nutrir para o mundo. Sem... Pode falar. Acho que esse ponto que você trouxe de escrita é super interessante, porque, na minha visão, eu tento fazer isso, para mim é super difícil você conseguir escrever com constância, e se a gente for parar para analisar, uma das coisas que mais traz oportunidades ou serendipity no que aparece na sua frente. Então, se você fizer isso com constância, várias portas se abrem. E sim. A gente está vendo você colhendo os frutos agora. Sim, exatamente. Acho que uma coisa que eu penso, assim, que eu nem tinha quando eu comecei a escrever, foi bem pointless, assim, sem motivo nenhum, eu escrevi porque eu gosto. Foi de o que o empreendedor além de ter uma visão, de construir um time, de captar dinheiro ou de não captar dinheiro, ele está construindo uma visão que não existe, por isso ele está construindo algo novo. Ele está mexendo com a visão das pessoas. Então, no final do dia, na minha perspectiva, não quer dizer que eu esteja certo, mas a maneira como eu enxergo o empreendedor ele está construindo uma visão nova do mundo. Ele tem um pensamento e ele está colocando aquele pensamento em prática. E isso precisa ser nutrido publicamente para as pessoas entenderem como você pensa, entenderem quais são suas visões de mundo e de mercado atuais, para, assim como um designer tem um portfólio, por exemplo, um portfólio de desenhos, é legal, na minha visão, para um empreendedor ter um portfólio de pensamentos. O que você pensa sobre o mundo, como que você chega a tal conclusão sobre as coisas, porque isso vai construindo... E ter isso em público, acho que pessoas ter isso posto em público. Você saber, você tem uma newsletter, você no futuro um chefe que vai contratar você ou um investidor que vai investir em você, conhecer esse seu background de 10 anos atrás, cara, é um passo muito à frente de qualquer pessoa, entendeu? Exatamente. E eu acho que um grande motivo pelo qual eu decidi começar a escrever com constância de maneira pública foi na minha experiência em VC, no SaaSholic, que foi eu tive 2 mentores, assim, foi muito importante para mim, foi o William e o Gus, não sei se eles vão assistir, mas se eles tiverem assistido, e aí o Will e o Gus, que falaram, cara, no início de carreira você precisa construir coisas proprietárias, coisas que você consegue compartilhar com o mundo que mais ninguém consegue compartilhar. E foi algo que, principalmente dentro do aspecto de VC, dentro dessa indústria, é importante você criar uma diferenciação, assim como quando você está criando uma empresa. E a partir desse raciocínio que não basta você ser em uma multidão de VC, da indústria que você está querendo trabalhar, você precisa criar uma diferenciação com constância. Então, eu lembro que as nossas discussões de one-on-one eram sempre, cara, como que você vai trazer algo único?
como que vai ser a sua jornada de construir uma visão única, uma perspectiva única e, consequentemente, atrair boas oportunidades e fazer a firma e fazer você crescer como profissional. E eu acho isso muito interessante da perspectiva early na carreira, early stage da sua carreira, que é fazer isso desde o início, de, cara, colocar sua barra muito alta de o que você publica para o mundo e como você se posiciona e manter uma constância e uma obsessão quanto a isso. Que, na minha visão, é muito do que a gente está fazendo aqui dentro da Gen Mafia. Acho que é legal ouvir da tua cabeça também, Nick, mas para mim eu acho que a perspectiva como um todo é a gente conseguir estar do lado de pessoas tão obcecadas quanto a gente e que tem essa perspectiva de ter excelência no que elas entregam desde o começo da carreira, independente se estão na faculdade, independente se não fazem faculdade, mas que são high achievers por natureza. Eu acho que essa é a minha perspectiva do porquê que a gente está fundando isso, do porquê a gente está fazendo esse podcast, de estar do lado de gente high achiever e que está construindo diferenciação com obsessão desde o começo da vida. O que é a tua visão também? Não, concordo totalmente. Acho que para fechar o loop aqui da minha história, a startup que eu trabalho hoje em dia, eu entrei nela puramente pelo CEO. Então, voltando na minha adolescência, seguindo pessoas boas e oportunidades aparecendo em sequência, puramente por aprender com elas e começar a ter muitos valores, ensinamentos por osmose, puramente por estar do lado. E aí eu trabalho hoje em dia nessa startup porque o CEO é extremamente bom, tem muita influência na indústria de jogos. E acho que tem uma frase também que eu gosto muito do Henrique do Bugras, da Brex, brasileiro, falar dos brasileiros, que ele diz muito de not be afraid of leaving the good. Então não ter medo de deixar o que é bom de lado e correr atrás do que é melhor ainda. Então, not be afraid of leaving the good and pursue the great. Então, legal. Acho que, enfim, acho que você sempre tem que estar acho que a lição daqui é sempre buscar estar com pessoas melhores do que você. E eu sinceramente sinto um pouco de falta disso no Brasil. Talvez porque a gente tenha muito talento indo para fora, então a gente vê as pessoas indo estudar fora, indo trabalhar fora, e às vezes quando você vai morar fora, seu ciclo de convivência mesmo no cenário nacional se dilui, né? Então fica mais difícil. E acho que é muito o motivo dessa iniciativa agora, tentar trazer esses jovens obcecados com algo específico, uma curiosidade que é genuína, que só eles têm, como você falou agora dos seus artigos. Como eu me diferencio de uma forma que eu ou pouquíssimas pessoas no mundo fazem. Exatamente. Acho que é o jogo que a gente busca. Perfeito. Eu acho que só para fechar aqui já, um dos grandes cases que eu vejo isso vividamente foi de uma startup europeia, se eu não me engano é francesa, Mistral AI, o nome de uma empresa, que acho que foi a Lightspeed Ventures que colocou no round pré-seed 105 milhões de euros, se eu não me engano. E a descrição do partner, do racional do partner da Lightspeed, na hora de falar por que eles investiram na Mistral AI, era se existe algum time parecido com esse que está levantando alguma empresa em AI, eu não conheço. E ele fala, cara, muito provavelmente tem no máximo no mundo 70 pessoas com a qualidade dessas pessoas, mas de forma agrupada não existe. Não existe alguém tão específico e alguém que consegue fazer quanto eles. Porque era algo muito específico, uma curiosidade que os caras alimentavam há muito tempo. E eu acho que essa é a perspectiva do que a gente quer construir aqui. Eu acho que é isso. Nick, você tem algo para falar? Eu queria agradecer você É muito da hora fazer isso com um amigo, contando a história. Tô com saudade de você, da gente trocar um papo presencial, mas queria agradecer você pelo podcast, por a gente estar junto aqui. Antes de você falar, quero falar que
para quem quiser se inscrever ou ver ou se aplicar para estar aqui com a gente nesse grupo, o nosso site é genmafia.com, então vocês podem acessar e jogar o e-mail de vocês lá, e a gente daqui a um tempo vai estar publicando com os nossos outros membros sobre a história deles e a vida deles como um todo. Então, Show. Nick, tamo junto. Acho que do meu lado aqui, só para fechar, então, acho que eu sinto, pelo menos na minha vida, sinto muita importância da gente da gente ter muito claro as decisões que a gente toma, e a partir do momento que você tem as decisões definidas, eu acho que é interessante você estar do lado de jovens curiosos, jovens que te jogam para cima, com valores de certa forma alinhados, jovens que querem construir, querem mudar o Brasil como o Brasil em si. Eu agora estou morando na Alemanha, eu poderia simplesmente continuar conversando com os alemães e, enfim, as pessoas que eu convivo, mas não, eu quero... Não é alemães, tá? É alemães. Alemães, opa. Desculpa. Mas, enfim, acho que o ponto principal é esse. Acho que a Gen Mafia nasce com o propósito de juntar jovens curiosos e obcecados numa causa comum, que seria mudar o Brasil através da criação de empresas. Então, startups, empresas de tecnologia, e se impulsionar, um ajudando os outros da forma que a gente conseguir. Show. Então, pessoal, obrigado, Nick. Tamo junto. Um abraço para todo mundo aí. Espero que vocês tenham curtido e stay tuned para os próximos episódios, para os próximos membros. Valeu, pessoal. Galera. Abraço.